Hoje eu quero falar com vocês sobre um clássico do cinema dos anos 1939, que voltou à tona, mas não com uma pauta muito legal. E o Vento Levou. Olá para você que chegou aqui ao meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Radassa, mais conhecida como Rad, uma pessoa que gosta muito de ler, estudar e pensar. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um clássico do cinema que arrastou gerações e que voltou à pauta recentemente por causa das manifestações. Vocês sabem. Porque eu não posso dizer, porque parece que o YouTube bloqueia. Mas vamos lá então, eu tô falando deste filme aqui, né, E o Vento Levou. E eu queria comentar um pouquinho rapidamente da minha experiência depois da sinopse e falar o que eu acho com relação às abordagens trazidas recentemente de volta, que remetem não só a essa obra da cultura cinéfila, como também culturas literárias. E vamos lá. Bom, gente, eu, como você já percebeu, sou uma pessoa extremamente nostálgica, muito influenciada pela cultura pop anterior à minha. Graças à minha mãe, né, e à minha característica de ser velha. Sim, eu sou uma pessoa muito velha, de cabeça, sabe assim? Bom, eu sempre ouvi falar desse filme, E o Vento Levou, E o Vento Levou, e confesso pra vocês que eu achava um nome bem ruim, sabe? Falei, nossa, que filme trash. Como eu sabia que era um filme muito antigo, imaginava que ia ser um filme muito trash. A minha mãe também sempre falava assim, ai, o vento levou minha paciência, porque o filme era enorme e ela, pelo jeito, não gostou muito do filme. E no fim das contas, como você sabe, como eu fui influenciada pela minha mãe não gostava muito desse filme, acabou que eu também nunca me interessei e nunca assisti o filme e sempre ouvia falar sobre ele. Foi então que no final do ano passado, pela minha amiga, uma das minhas melhores amigas, a Ale, ela me chamou, né, a gente conversando sobre cinema e tal, porque eu sou da leitura e ela é do cinema. A gente é um casamento perfeito. Ela tava me falando, você nunca assistiu, O Vento Levou, não acredito. E ela começou a me contar e tal, falou, vamos assistir. Aí ela me inspirou a assistir o filme. E eu assisti o filme, gente, no final de 2019, 80 anos depois. E eu fiquei maravilhada. Eu fiquei assim, desse jeito, sem palavras, quando eu assisti esse filme. Ai, oi, passarinhas lindas. Me siga no meu Instagram, porque no dia que eu assisti esse filme, eu fiz vários stories falando que eu tinha achado na hora e tal, com todas aquelas emoções que eu tinha sentido. Então, me segue por lá, porque lá a gente tem um papo mais pertinho, mais realidade, mais no dia a dia. E aí você consegue realmente entender as minhas impressões das coisas que eu vivo, das coisas que eu vou lendo, assistindo. Eu achei esse filme sozinha, com um pote de pipoca e brigadeiro, então pode ser que isso tenha ajudado. Ele é um filme muito real, que conversa muito com os nossos sentimentos mais primitivos e internos. O filme vai contar a história da Vivien Leigh, uma jovem muito ambiciosa que ama um homem que na verdade está apaixonado por outra pessoa que é a sua prima. E basicamente a história vai girar em torno dessa temática, que é ela lutando para conquistar esse rapaz, que já é, inclusive na história logo no começo, ele vai se casar com a prima, e ela fica bastante incomodada porque ela tem um sentimento muito grande por ele. Acontece que ela conhece um homem bem mais velho que se chama Clark Gable. E ele é conhecido por ser galanteador, aquele cara que encanta as meninas, muito bem apessoado, um homem muito rico. E eles vão acabar ali se encontrando e começando também a traçar uma história, porém uma história mais seccionada, que acontece em vários momentos intervalados. O que chama atenção na história, com certeza, é
a personalidade da Vivian, porque ela é uma mulher muito forte, muito decidida e muito afoita. Mas essas características dela vão jogar na nossa cara sentimentos profundos, primitivos que nós temos e que muitas vezes a gente mascara como os outros personagens que são apresentados na história, mas que na Vivian ficam muito evidentes e que nos fazem pensar mesmo qual é o nosso real sentimento em relação às coisas. Porque de fato, gente, se a gente gosta de alguém, a gente não quer que outra pessoa fique com aquela pessoa. A gente não é aquele herói idealizado que pensa o importante é que eles estejam felizes. A gente quer mais que se exploda, meu Deus, que raiva, aquela mulher, filha da mãe, eu acredito, o que ele viu nela? A gente começa a se colocar em questão, por que não eu? A gente sente raiva e a gente sente coisas ruins. Se a gente não gosta que a gente mostre, portanto a gente se coloca em um personagem para agradar todo esse sistema no qual a gente faz parte. Pra mim essa é a grande questão da história e que realmente assim faz a gente questionar porque dentro da história tem uma outra personagem que é assim espetacular, que é com certeza a minha personagem favorita, assim, ela é brilhante. A prima que o seu amor vai se casou, ela é a bondade em pessoa, ela é o oposto total. Ela é uma mulher que não pensa em si mesma, que ela pensa sempre no próximo, no outro. Ela é símbolo de bondade, de perdão. Tem um momento na história assim que é crucial e é lindo ver como ela age. Ela é assim o ideal mesmo. E esses dois papéis se contrastam o tempo todo na história, o que também é especialmente maravilhoso para a experiência nossa assistindo ao filme. E outra temática que é pano de fundo de toda a história é a realidade da Guerra Civil Americana, que também eu não tinha muito conhecimento. E claro, o filme não é um filme histórico voltado para essa temática, mas ele se ambienta nesse contexto, o que também permite que a gente entenda um pouco como foi difícil, como foi cruel esse momento de grande privação e de grandes mudanças acontecendo. Então, como eu amo pensar, como eu amo filmes reflexivos, esse filme é um prato cheio pra você, se você também gosta desse tipo de temática, porque você vai refletir sobre muitas coisas, inclusive sobre a história. E falando da história, nós temos uma outra personagem que é maravilhosa, impressionante, empregada, né, doméstica. Ela é a responsável ali pela casa, né, pelos cuidados domésticos, que é a Hattie McDaniel, e ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, das primeiras mulheres negras a ganhar o Oscar. Olha que feito maravilhoso esse filme possibilitou. E realmente ela é sensacional no papel, ela é muito marcante. Ela também rouba a cena muitas das vezes que ela aparece ali. Ela é central no equilíbrio que o filme tem. E é nesse ponto que eu gostaria de apenas abrir a pauta, nunca fechá-la, porque, né, que poder a gente tem, que poder eu tenho de encerrar esse tipo de discussão, que na verdade precisa continuar sendo aberto. Então eu gostaria de trazer, eu fiquei bastante tempo pensando, né, em trazer essa pauta, e eu vi, né, essa notícia, por exemplo, é uma das notícias que ficaram repercutindo agora, no último mês. A notícia que eu tenho aqui da Abril, do dia 11 de junho de 2020, vai falar, então, né, sobre os movimentos vocês sabem, nos Estados Unidos, que gerou reflexão entre símbolos e produções. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui embaixo. Ela é uma das que eu encontrei, mas você, se você não está em Marte, você sabe o que aconteceu. E ela diz aqui, né, como o lead ali da matéria, que críticas contra o preconceito levaram à retirada da circulação de filmes e séries, além da proposta de redefinição da palavra em um dicionário. E aí comenta algumas produções que foram então questionadas e até revogadas de alguns streamings por causa dessa abordagem que eu não posso falar, tá, gente? Não é que eu tô dizendo em aspas, não, é que eu não posso dizê-la.
Esse filme foi um dos filmes que foi questionado. Não faz o menor sentido o anacronismo, né? Anacronismo é você usar da mentalidade atual para discorrer sobre, pensar sobre um fato histórico, algo que aconteceu no passado, em que a mentalidade, em que os contextos eram completamente diferentes. A gente nunca faz anacronismos em história porque é um absurdo realmente, visto que a gente estuda a história apenas olhando o que aconteceu na época. E, claro, a gente faz inferências a respeito de como nós agiríamos com a mentalidade de hoje. Portanto, a história é história. Não pode ser mexida. Passou, já foi. E encobrir a história é muito prejudicial, porque a gente corre o risco de remeter-nos a os mesmos fatos anteriores no futuro. Então é algo que me deixou bastante preocupada como cidadã mesmo. E como eu disse, né, esse filme não é um filme que vai abordar esse assunto, mas ele vai descrever uma realidade que sim, existiu. E é muito difícil. É muito difícil. É cruel, é complicado ver como as coisas aconteceram, mas elas aconteceram, elas são parte da história. E elas vão nos dizer sempre, vão nos dar ao alerta de que tais atitudes não podem voltar a acontecer. No entanto, desmerecer toda uma obra com um recorte, como eu falei, que nem é a abordagem que o filme faz. E claro, né, você já entendeu o outro ponto que realmente aconteceu na história, é muito cruel e é muito triste. Então eu vim aqui, né, deixar a minha visão, o meu parecer com relação a essa temática, com relação a suprimirmos obras literárias, filmes que realmente têm uma relevância histórica para vários aspectos, para a cultura, para a história, para o cinema, né? Então é realmente muito triste que isso possa vir a acontecer com algumas dessas obras. Claro, gente, eu estou falando como, por exemplo, o livro de Hitler que, né, ensina como fazer aquelas atrocidades e... Bom, não vou entrar nessa pauta hoje. Mas se você não assistiu esse filme ainda, assista e tire você suas conclusões com relação a essa temática. Entendendo a história, questionando quem nós somos como seres humanos. E se você já assistiu o filme, o que você achou? Você gostou ou você não gostou do filme? Comenta aqui embaixo pra mim. Eu amei esse filme, é um dos meus queridinhos, dos meus favoritos. Que também, gente, é um livro, um gigante calhamaço, que eu ainda preciso ver se conseguirei ler. Não, confesso, não está nas minhas prioridades, mas quem sabe, né? Ele foi um sucesso, viu, gente? O livro foi um sucesso antes de virar filme, né? Ele bombou, foi um best-seller realmente. Então, fiquem com esta dica minha e vamos ser pessoas pensantes, gente. Vamos ser pessoas pensantes, não movida pelas massas, mas sim, sempre buscando encontrar os pontos de equilíbrio que favoreçam a todos em igualdade sempre. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês num próximo vídeo. Tchau!